Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um IFCast. Hoje estamos com um convidado especial, o José Honório Glanzmann, com o tema Internet das Coisas. Seja bem-vindo. Olá a todos, é um prazer participar mais uma vez desse projeto, parabenizar aí a Marcinha, que é a coordenadora, os alunos envolvidos, e eu estou muito contente de estar podendo participar, contribuir de alguma forma aí com o IFCast. Antes até de a gente passar para o roteiro, eu queria contar uma história muito rápida. É que em 1997 eu participei do 8º Simpósio Brasileiro de Informática e Educação, que aconteceu no ITA, em São José dos Campos. Mas por que eu estou comentando isso? Porque lá eu tive o privilégio de assistir uma palestra do pesquisador da IBM, que é um brasileiro, o Jean-Paul Jacob. Ele nasceu em 1937, faleceu agora em 2019. Ele formado em engenharia eletrônica pelo ITA, mestre e doutor em matemática e engenharias pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. E o interessante é que nessa palestra o Jean Paul falava do uso de tecnologias para a comunicação entre objetos, apontando que seria uma nova onda que estava surgindo. Bom, o que ele deu de exemplo? Na época a gente ficou assim, realmente maravilhado e achava que aquilo era pura ficção, né? Mas ele exemplificou da seguinte maneira, que era possível transmitir dados pessoais entre pessoas com apenas um aperto de mão. Segundo ele, o ser humano é um excelente condutor de eletricidade e os dados poderiam ficar armazenados em um HD. Na época, nós estamos falando em 1997, né? E ele deu exemplo, até tirou um sapato assim, deslocou a sola, falou, aqui cabe um HD. E outro exemplo também é a comunicação entre veículos, né? Um caso de um veículo que vem em sentido contrário que você está dirigindo, poderia ter informações sobre um acidente e avisar o seu automóvel sobre esse perigo. E o seu automóvel ia mandar mensagens pedindo que você reduzisse a velocidade. E o outro exemplo foi a questão da geladeira, que avisaria o dono, que a necessidade de comprar leite, por exemplo. Gente, nós estamos falando de 1997. Nós estávamos nos primeiros anos da internet comercial aqui no Brasil, com pouquíssimos sites e pouquíssimo conteúdo. Então, realmente era um visionário esse cara, né? A IBM ainda continua sendo um dos centros de excelência em pesquisa. Eles já estavam falando do que viria a ser chamado depois de Internet das Coisas. Eu lembrei desse caso porque foi algo que me marcou, e um cara realmente, uma figura, um guru, né? Assim, com uma participação muito legal, muito divertida a palestra dele, e um tema que, para nós, naquele contexto, parecia realmente ficção científica. Opa, enfim, e com essa história, essa sua experiência, eu já venho com a pergunta, né? O que significa a Internet das Coisas? Qualquer tecnologia, né, que possibilita diferentes objetos se conectem na internet e comecem a interagir com ela, a gente chama de Internet das Coisas. O que a gente está acostumado usando um computador, um smartphone, ou um relógio, uma Smart TV, agora também começa a aparecer na geladeira, no micro-ondas, no ar-condicionado, no aspirador de pó e no carro, né? São exemplos bem atuais. Então a ideia é aquilo que a gente já estava acostumado nos equipamentos tradicionais aparecer em outros dispositivos, diversos dispositivos. Nesse sentido, as coisas podem estar ligadas, né, através da internet, usando uma rede dedicada, ou Wi-Fi, um Bluetooth, ou mesmo infravermelho. Perfeitamente. E de onde que vem esse conceito do Internet das Coisas? Aonde que surgiu esse conceito? Olha, a expressão ela foi criada em 1999, você vê 2 anos depois que o Jean-Paul Jacob estava comentando, né? Esse termo foi criado por Kelvin Alston, que é um pesquisador britânico do MIT, né? E esse conceito, a gente pode perceber, né? Se foi criado em 99, ele tem mais de 20 anos, então não é uma novidade. A Internet das Coisas, em inglês Internet of Things, ou IoT, é uma referência à possibilidade, à habilidade de diferentes tipos de objetos conseguirem estabelecer uma conexão com a internet.
Basicamente, um sistema IoT ele vai compreender coleta de dados, então é comum nós termos sensores, né, que vão captar uma série de informações de pessoas ou do ambiente, né? Nós temos aí sensores estáticos, acústicos, de imagem, microcontroladores, e esses dados são preparados, agrupados e transmitidos pela internet. E do outra ponta, você pode estar armazenando isso, né, num banco de dados, e também ter interfaces, né, apps em smartphones que vão lidar com essas informações, possibilitando que o usuário tome decisões, né, possa fazer análise e tomada de decisões. E também pode acontecer de tomada de decisões sem necessariamente a intervenção humana. Alguns pesquisadores consideram que a IoT seria um terceiro passo. Voltando um pouquinho, o primeiro passo seria as redes conectando os computadores com computadores, né? Então, aí isso já era na década de 80, um pouco antes, um pouco depois. Aí depois veio o grande movimento de conexão entre pessoas, com o exemplo das redes sociais, que até hoje ainda é muito utilizado. As pessoas passaram a produzir conteúdo, foi o grande diferencial, né? Nós podemos, igual nós estamos aqui gravando um áudio em formato digital e, consequentemente, para distribuição depois, vídeos no YouTube, troca de mensagens, informações, e considero, então, agora que a conexão entre coisas e objetos seria essa terceira fase, tá? Então, ele tem essas três distinções e consegue perceber aí facilmente nas últimas décadas essa evolução. Muito bacana. Na verdade, já quero entrar numa questão em que setores da sociedade esse tipo de tecnologia é útil, né? Porque foi citado na questão, por exemplo, da social media, né? Em quais outros setores a gente poderia trabalhar? E pode falar um pouco sobre essas aplicações? Bom, hoje a gente tem aplicações de IoT em diversas áreas, né, e segmentos. Eu separei alguns aqui, um que é muito difundido e está muito presente para nós, principalmente em propagandas e possibilidades de implantação, até nós mesmos desenvolvendo essas soluções, que são as casas inteligentes, né? Que é a possibilidade de você inserir objetos inteligentes, né, para gerenciar algumas situações que a gente vivencia em casa. O próprio Smart TV, né, o uso de termostatos, geladeiras, fechaduras inteligentes. Então, são alguns exemplos que você pode ter hoje na sua casa, não necessariamente com um investimento muito alto. Temos, por exemplo, o aspirador de pó, né, que limpa, né, sozinho a casa em horários específicos. É um robozinho, né, muito legal, que ele cria um mapa da sua casa e ele mesmo, a partir da programação, ele mesmo faz a limpeza, volta para recarregar de energia. Então, é uma coisa legal. A geladeira, como a gente já deu exemplo, né, que pode gerenciar a temperatura interna, enviar informação para o celular quando alguma coisa está faltando. O ar-condicionado pode até prever que você está chegando a partir da localização via GPS e já ligar, né? Já se ligar e deixar numa temperatura que seja agradável para você. Então, quando você chega em casa, o ambiente já está climatizado. Em relação ao fogão, pode prever vazamento de gás. Isso é uma coisa bem interessante. Por exemplo, algumas pessoas com mais idade passam a ter dificuldade de gerenciar coisas que outrora seriam simples, mas que são extremamente perigosas. Por exemplo, pessoas que têm Alzheimer, às vezes têm problema em lembrar de desligar, né, uma trempe do fogão, e mesmo um vazamento de gás pode ser fatal. Então, alguns sensores podem utilizar esse tipo de coisa. Outros exemplos seriam uma cafeteira, uma torradeira elétrica. Então, imagina você acordar de manhã e o seu café já está pronto. Tá? Isso é possível, basta você programar a hora que você vai levantar ou por comando de voz você conseguir gerenciar isso. Outra coisa também que já está no nosso dia a dia são o que a gente chama dos wearables, né? Equipamentos vestíveis. Hoje a gente tem smartwatches, fones de ouvido, óculos. Alguns modelos já são capazes de exibir informações complementares na sua lente e até compartilhar aquilo que você enxerga com outras pessoas. Em relação à parte de saúde,
é possível você fazer uma integração entre o prontuário do paciente com o médico, com os hospitais, gerenciar, às vezes, um estado clínico de uma pessoa que mora, às vezes, sozinho, a partir de verificação da pressão sanguínea, frequência cardíaca, e rapidamente, de repente, acionar o atendimento médico. Outros setores que são beneficiados diretamente aí, que a gente já pode relacionar, é a área de agricultura e agropecuária. Sensores aí vão ser fortemente utilizados, né, ligando esses sensores com a internet, com a rede. Você pode monitorar, por exemplo, a temperatura e umidade do solo, do ar, ativar automaticamente um sistema de irrigação, também acompanhar como que está um animal de um rebanho, onde ele pastou, o que ele se alimentou, verificar, de repente, situações de saúde dele, e a partir daí você conseguir gerenciar melhor, né, um programa alimentar, o acompanhamento desse rebanho. Além disso, máquinas colheitadeiras automatizadas, sensores meteorológicos, então uma série de coisas que já estão sendo utilizadas e vão beneficiar cada vez mais a produção agrícola e a área de agropecuária. Outras situações possíveis também é o gerenciamento de iluminação, com ligar e acender luz, comando de voz, gerenciar a intensidade, cor da luz. Muito forte também o uso de carros, né, com internet das coisas, reconhecimento facial, rastreamento GPS. Os carros elétricos hoje todos dispõem de recursos nesse sentido. E depois eu vou falar um pouco mais sobre as cidades inteligentes, que também trazem exemplos práticos do uso da internet das coisas. Na área de educação, a IoT também tem grandes aplicações. Eu li um artigo recentemente e fala das possibilidades, desde uma automação de tarefas cotidianas, como controle de frequência de alunos, verificação até do estado emocional do aluno, a partir de sensores, né? E também possibilidade de personalizar algumas visitas a parques e museus, que poderiam julgar mensagens, né, ou destacar determinados objetos que estariam sendo visitados por esses alunos, associando aquele monumento ou aquele prédio, alguma coisa, com conteúdos que o professor tem ministrado previamente em aula. Então, a ideia de uma sala de aula inteligente também é uma realidade que podemos pensar aí como possibilidades assim já acontecendo. E quem teve a oportunidade de assistir o podcast que eu gravei sobre Indústria 4.0 vai ver que a internet das coisas é uma das tecnologias habilitadoras, né? Além de toda a parte de Big Data, Data Analytics, simulação, realidade aumentada, uma série de outras coisas como robôs colaborativos, inteligência artificial. A internet das coisas, ela possibilita, né, a conectividade dos dispositivos que a gente chama de chão de fábrica diretamente com a internet. A Oracle, por exemplo, define no seu site o conceito de internet das coisas industrial. E dentro das características, algumas funcionalidades como manufatura inteligente, manutenção preventiva e preditiva, redes elétricas inteligentes, cidades inteligentes, a parte de logística e cadeia de suprimentos digitais inteligentes. E um outro conceito também associado à internet das coisas é a geração de serviço, que eles chamam de internet dos serviços. A partir do que você tem de objetos sendo interligados e gerando informações para algumas empresas, essas empresas podem utilizar essas informações e oferecer para o cliente outros tipos de produto ou serviços. Exemplo, uma empresa que comercializa elevadores e esses elevadores dispõem de sensores, esses sensores coletam os dados de utilização, por exemplo, enviam esses dados para a empresa e ela pode, de forma, digamos assim, espontânea, né, oferecer um pacote de manutenção preditiva para esse cliente, entendeu? Então tem muita coisa aí surgindo e a expectativa é que cada vez nós tenhamos mais serviços e mais objetos sendo conectados. Muito bacana. Inclusive, nessa questão de esperarmos, né, a questão de mais serviços e mais objetos, por exemplo, com as tecnologias disponíveis hoje no mercado, o que a gente pode esperar, né, a longo prazo? Bom, já temos muita coisa acontecendo aí, né?
Como eu já disse, já é uma realidade. Só para nós entendermos um pouco, por exemplo, tem uma informação aqui, por exemplo, algumas tecnologias que já tem hoje aí, por exemplo, o RFID, por exemplo, que é uma identificação por radiofrequência, foi um dos primeiros dispositivos que começou a alavancar a possibilidade de comunicação ou percepção de alguns objetos em redes. O próprio SIM card do celular, a possibilidade wireless de 4G e 5G, que depois a gente vai falar um pouco mais, a computação nas nuvens, que hoje nós temos uma série de serviços extremamente sofisticados, extremamente poderosos, digamos assim, que já estão disponíveis. Um exemplo desse é a Amazon Web Services, por exemplo, que tem umas dezenas de serviços de alta qualidade que a gente pode experimentar. Eu mesmo cheguei a fazer alguns testes e um dos recursos, por exemplo, que é de Video Recognition, por exemplo, você consegue reconhecer imagens a partir de vídeos. Muito legal, um serviço disponível pela Amazon. Você consegue, por exemplo, verificar se tem celebridades ou se tem determinados textos num vídeo que podem depois ser indexados. E nosso campus, por exemplo, tem uma série de exemplos, né? Nós temos muita coisa, tanto da área do curso de sistemas, como também da engenharia mecatrônica, usando microcontroladores, usando Arduino, Raspberry e outros tipos de sensores atuadores, fazendo uma série de protótipos, né, e projetos muito interessantes. Uma outra tecnologia que também é importante para o sucesso da IoT é a migração do IPv4 para o IPv6. Por quê? O IPv6 ele consegue endereçar bilhões de dispositivos, além de ser muito mais eficiente. O IPv4 nós teríamos alguns problemas em gerenciar, né, uma quantidade muito grande de endereços na internet. Outros pontos interessantes que eu gostaria de destacar apenas nesse tópico seria as APIs para IoT que a Google disponibiliza, a IBM, a Microsoft, como eu já disse também da Amazon, possibilidade de armazenamento, né, o Big Data, grande quantidade de dados. Isso gera um espaço de trabalho para o desenvolvedor de software fantástico e também a disponibilidade de linguagens e frameworks para análise desses dados. Ok? Bom, em relação ao que vem por aí em termos de tecnologia, vai mais ou menos dentro do que eu comentei, né? Hoje nós conseguimos perceber que os gigantes da tecnologia estão investindo de forma pesada em IoT. Existe o Google Cloud Platform, a IBM Watson IoT Plat, a AWS, como eu já comentei, a Microsoft Azure IoT Suite, Samsung, General Electric, Oracle, Bosch. Existem várias empresas investindo pesado em tecnologias. E só para a gente ter um parâmetro, em 2019 já havia uma estimativa que nós tínhamos em torno de 26 bilhões de dispositivos conectados na internet. A previsão é que a gente chegue em torno de 75 bilhões em 2025, ou seja, daqui a alguns anos. E esses números eles são apenas assim estimados, ou seja, estão sempre em atualização, ok? Muito bacana. Voltando à questão, por exemplo, da Amazon e empresas como a Amazon, né, o Google, a Microsoft, como que a internet das coisas ela se relaciona com os outros conceitos como machine learning e a inteligência artificial? Ok. Vamos lá. Bom, na realidade, a Amazon, por exemplo, ela usa fortemente inteligência artificial. O próprio Watson da IBM é um exemplo de inteligência artificial e machine learning, que é das áreas que fazem parte do conceito de inteligência artificial. Mas vamos lá. Bom, o machine learning, a gente pode entender ele como um aprendizado de máquina, ou seja, a máquina começa a aprender, digamos, com a sua experiência, ou seja, quanto mais ela processa os dados, quanto mais os algoritmos são executados, ela começa a melhorar a sua performance, melhorar a sua análise. E isso é muito interessante quando a gente pensa em reconhecimento de padrões, em processamento de imagem, processamento de vídeo, como eu já disse aí no caso da Amazon, por exemplo, e o IBM Watson é fantástico, uma ferramenta de inteligência artificial
que te disponibiliza uma série de serviços, várias áreas, categorias profissionais. Você encontra bases de dados no IBM Watson, por exemplo. Há quem diga que no futuro nós não teremos mais a necessidade de advogados, pelo menos lá nos Estados Unidos, porque a quantidade de casos e as suas jurisprudências que já estão cadastrados no Watson, com um pouco de pesquisa você consegue muita informação sem necessidade de ser um advogado especializado em determinados segmentos. Então isso aí são coisas que têm vindo aí com muita, digamos assim, com muita força, né? Tem um mercado diferente, muito forte disso. A relação, a diferença entre machine learning e IA, por exemplo. A ideia de IA é um conceito amplo, né? É um conceito mais amplo, e o aprendizado de máquina está incluído dentro de inteligência artificial. A ideia de IA seria você ter mecanismos computacionais que vão tentar simular ou se basear no comportamento humano para a resolução de problemas. Normalmente problemas que não são tradicionais da área de informática, ou transacionais, ou que já foram algum dia e depois passaram a ser processamento normal. A ideia é fazer com que o computador pense, né, entre aspas, ou mais ou menos fazendo uma analogia como a pessoa executa uma determinada tarefa. A ideia principalmente seria para análise de dados, encontrar padrões, tendência de dados, aí vem a área de banco de dados, data mining, mineração de dados, fazer análises mais apuradas e a partir daí utilizar essas conclusões para a tomada de decisões. Então a inteligência artificial segue mais ou menos essa linha, esse princípio aí. Mas em relação ao machine learning, a ideia é que ele comece a modificar o seu comportamento de forma autônoma, com a sua própria experiência, né? Não necessariamente dependendo da interferência humana. Machine Learning é voltado principalmente para análise de grandes volumes de dados, e isso tem uma vantagem muito grande a partir do que os dispositivos IoT, eles vão gerar muitos dados. Imagina vários sensores esparramados aí e gerando informação 24 horas por dia. Para que isso seja realmente possível de ser usado, né, você precisa realmente de processamento pesado e técnicas e algoritmos sofisticados para conseguir extrair, reconhecer padrões e até prever determinadas situações que podem vir a acontecer a partir da análise desses dados. Isso se aplica na indústria 4.0, na área de saúde, em várias outras áreas aí que a gente pode perceber, ok? Então, a princípio, seriam essas possibilidades. A ideia mesmo do machine learning com sensores, sistemas operacionais, a coleta e armazenamento de informação, a ideia é que a gente consiga colocar inteligência, digamos assim, né? Tornar os aplicativos mais espertos, antecipar os insights ou tentar gerar respostas mais apropriadas para diferentes problemas que são hoje comuns e necessários para que o ser humano consiga, né, melhor conviver, né, trabalhar e progredir, desenvolver projetos. Então a ideia é que nós tenhamos aí ferramentas que nos auxiliem no nosso dia a dia, tanto profissionalmente como na área de lazer e segurança. E sobre isso, essa questão da aplicação da inteligência artificial, né, e a internet das coisas, tanto na parte do lazer quanto nas questões, por exemplo, da indústria, né? Um projeto de automação, no caso, ele é acessível em termos de custos? Depende muito da sofisticação que você pensa em termos do projeto. Então, vai depender mesmo da natureza do projeto. Você pode ter projetos mais simples, né? Eu gosto muito dessa área, né, que faça você mesmo. Então, tem muita coisa que você consegue fazer usando alguns sensores, alguns atuadores, aí, o Arduino, ou outros tipos de microcontroladores. Projetos de automação residencial, às vezes você consegue, por exemplo, controlar a iluminação, o ar-condicionado, a TV, persiana. Por exemplo, a Alexa da Amazon, por exemplo, faz isso. Você consegue abrir e fechar janelas através da Alexa. Você consegue controlar a luz, ligar a TV, desligar a TV. Então, alguns projetos são em torno aí a partir de 1.200,
ou um pouco mais, mas depende mesmo do tipo de sofisticação que você quer. Naturalmente, quando se fala em indústria ou cidades inteligentes, aí naturalmente esses valores vão subir muito. Mas para você começar a experimentar, para você começar a ter uma noção de como isso funciona, você não precisa gastar muito não, ok? Como já disse, projetos maiores, com certeza você vai precisar de muito mais sensores, atuadores, uma rede confiável. Tem também uma parte de segurança, que é importante depois a gente comentar sobre isso. Então a gente precisa estar cuidando de uma série de possibilidades em termos de desenvolvimento que tem que ser levada com seriedade. Depende, então, como eu disse, muito da natureza do projeto. Tá? Um projeto acadêmico, por exemplo, você consegue fazer coisas bem legais a um custo razoavelmente baixo. Projetos profissionais, dependendo do nível, você vai gastar realmente um valor mais elevado. Realmente muito, muito interessante essa pontuação, né? Na verdade, eu creio que a tendência são as coisas ficarem mais, né, obviamente, tecnológicas, né? A tecnologia melhorar e talvez fique mais acessível, não sei. É uma esperança minha e creio que de muita gente, né? Para a facilitação da vida no geral. Outra questão também, quando a gente fala que os dispositivos interagem com as pessoas, atendendo demandas, dando sugestões, como funciona a tecnologia por trás dessas ações? É através daquelas aplicações que foram ditas? Como funciona? Bom, ok, vamos dar um exemplo prático aí, por exemplo. Existe a possibilidade de você ter um equipamento interligado na rede que prepare o seu café ou uma xícara de chá. Como é que esse processo se daria, né? A primeira ideia ou a primeira etapa seria o usuário solicitar que esse processo inicie. Pode ser uma programação temporal, né? Você marca agenda para que aquilo aconteça, ou você, por comando de voz, ou por um teclado, ou mesmo por um gesto capturado de uma câmera, ele vai iniciar esse projeto, a confecção, a elaboração desse seu pedido. Bom, e naturalmente um processador que vai estar acoplado a essa máquina, né, de café, máquina de chá, por exemplo, vai aceitar, vai entender a entrada, naturalmente, vai verificar se ela disponibiliza todos, né, os materiais necessários para, por exemplo, preparar esse chá. Por exemplo, ela vai verificar se o nível de água que ela tem é suficiente, se o chá solicitado está disponível, coisas do tipo. A partir daí, com o uso de sensores e atuadores que vão ligar essa máquina, que vão esquentar essa água, vão passar ela para filtrar, o sistema vai executar aquele pedido. E a partir daí, você é avisado que o seu chá está pronto. Agora, se for uma máquina que seja num ponto comercial, que você vai ter que pagar por essa bebida, ela também pode aceitar moedas ou uso de cartão de crédito para resolver essa questão financeira, ok? Então, existem algumas possibilidades ali. E uma vez que você se identifique nesse sistema, esse ambiente pode começar a gerar um perfil seu, e até sugerir outras bebidas. De repente sugerir, olha, nós temos aqui a possibilidade do chocolate meio amargo quente, você quer experimentá-lo, entendeu? Tem outro tipo de chá que a gente também tem preparado, que o pessoal tem gostado muito, ou seja, começa a ter um tipo de relacionamento com o usuário, aparentemente até como se fosse um atendente humano, entendeu? Então, basicamente isso, você tem algo que provoca, né? Pode ser por sensor, pode ser por comando de voz, por imagem, por um teclado. Isso vai gerar uma série de procedimentos, dependendo do tipo de equipamento que você está acionando, e naturalmente vai gerar informações sobre todo esse processo e, consequentemente, o usuário vai ser avisado que aquele serviço ou que aquele produto está pronto para ser consumido. Isso é um exemplo, ok? Muito interessante. No caso, por exemplo, quando a gente fala das tecnologias, a gente tem a total noção de que são tecnologias seguras, né? Assim, pelo menos a tendência é serem seguras.
Mas na questão da vulnerabilidade nesse mundo conectado, estaremos muito mais vulneráveis ou é uma tecnologia segura? Tem um pesquisador chamado Alan Westin, e ele tem uma frase dele que eu acho que é muito interessante para esse momento. Ele diz o seguinte: privacidade é a reivindicação dos indivíduos em determinar por si mesmos quando, como, em que medida suas informações são comunicadas a terceiros. Ou seja, nós é que temos que ter todo o direito de passar ou não uma informação. No caso da IoT, por exemplo, né, da internet das coisas, muito do que se faz nem sempre é acompanhado pelo usuário, ok? Então, um outro professor, um professor doutor da área de ciência da computação do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, Antônio Janael Pinheiro, ele apresentou uns negócios interessantes, tipo assim: o que te vigia? Olha, o que nos vigia hoje? Microfones, câmeras, vários tipos de sensores, ok? Quais são os problemas? Depende muito do que o fabricante pensou como o seu aplicativo. Se de repente ele deixou margens a problemas de invasão de dados, eu vou comentar daqui a pouco sobre isso. Então, eu diria que com a internet das coisas, nós estamos sim, de alguma forma, mais expostos, ok? Mas, como tudo que a gente faz em termos tecnológicos, nós temos que estar atento àquilo que nós concordamos em termos de serviço, aquilo que nós disponibilizamos em termos de informação. Então, a privacidade é potencialmente um direito natural nosso, de nós indivíduos. E a IoT, ela tem um potencial de destravar, né, valores em vários setores da economia. E essas, consequentemente, o número de ameaças a essa privacidade, ela é muito grande. Já é automaticamente pelas redes sociais, pelo uso dos sistemas que nós já disponibilizamos, pela quantidade de informações que a gente interage nos serviços de aplicativos para celulares, e a IoT vai gerar mais uma camada que precisa ser verificada, tá? Então, do mesmo jeito que ela tem muita coisa legal, mas ela pode realmente nos levar a situações sérias. Aí eu tive uma possibilidade de fazer uma pesquisa rápida e eu achei um artigo interessante agora, do ano passado, 2021. Equipamentos de internet das coisas baseados em Linux teve um ataque, né, de DDoS, né, Distributed Denial of Service, e um monte de sobrecarga de alvo de tráfego de internet aconteceu a partir de dispositivos de internet das coisas, realmente fazendo com que a rede, a infraestrutura do datacenter da empresa passasse a ficar inativo a partir de componentes de internet das coisas. E tem um outro caso aqui que eu achei bem interessante, porque eu estava citando o caso da cafeteira. Essa matéria saiu no site do Olhar Digital, de 2020, e olha que loucura. Um pesquisador chamado Martin Warren, por exemplo, acho que é o sobrenome dele, ele é pesquisador da Avast, que é uma empresa na área de segurança, né? E ele resolveu testar um equipamento, uma cafeteira, mas olha que coisa doida. Então, retornando aqui, tratava-se então de uma cafeteira, né, que esse pesquisador Martin, ele avaliou, conseguiu entrar, né, na rede criada por ela e passou a controlar a velocidade de rotação do moedor, a temperatura da água e os alertas sonoros. E olha o que ele fez. Primeiro ele tentou a possibilidade de gerar mineração de dados, de criptomoedas, usando o dispositivo. Mas não funcionou muito bem, não. Aí ele criou um código que mandava uma mensagem para o usuário pedindo um resgate. Enquanto isso, a cafeteira apitava sem parar e expelia um vapor de água. Ou seja, ele controlou a cafeteira de tal modo. Aí imagina o usuário chegando, a cafeteira apitando, expelindo vapor, e aparece uma mensagem que ele tinha que pagar uma quantia para aquilo voltar ao normal.
loucura, né? Naturalmente tirou o equipamento da tomada e resolveu o problema. Mas para a gente ver que esses equipamentos eles também são passíveis de ações inescrupulosas. Nesse caso, a empresa que tomou ciência desse problema, atualizou, né, o software e resolveu esse problema, ok? Mas eu achei muito interessante porque a gente estava fazendo a analogia da cafeteira lá em cima, que prepara o seu café de manhã numa boa. Imagina uma invasão num dispositivo como esse. É algo que até então a gente só via em filme de ficção científica, né? Um computador se rebelando, né? Exatamente. Máquinas não obedecendo mais, entendeu? É uma loucura. E já vem outra pergunta, né? Na questão da internet oferecida aqui no Brasil, o país está preparado para atender essa demanda da internet das coisas? Estamos sim. Tem um especialista, Giuseppe Mahara, ele é diretor de Relações Governamentais da Cisco. Em 2017, ele já apontava que o Brasil já estava fazendo uso de internet das coisas e que caminhava para transformações que iam mudar diversas áreas, como saúde, educação, a parte de segurança, energia, logística. Então ele já via e previa que isso seria, já era uma realidade em 2017, nós estamos falando aí de alguns anos atrás, e traria, né, isso está trazendo já na realidade novas possibilidades de negócio, que vai muito além da comunicação com o público, né? Agora, está previsto para agora, em 2022, a chegada da tecnologia 5G. E aí nós teremos um impacto muito mais profundo na qualidade e na sofisticação das aplicações da IoT, entendeu? A questão do 5G vai realmente alavancar muito o uso de internet das coisas. Entendi. E no caso, por exemplo, do conceito internet das coisas, significa necessariamente coisas inteligentes ou não? Depende do projeto, né? Nós temos projetos que são mais simples, que não necessariamente precisa de uma sofisticação. Digamos assim, um machine learning ou mesmo deep learning, conceitos ligados à inteligência artificial. Mas quando a gente começa a trabalhar com muita quantidade de dados, começa a minerar dados, começa a criar padrões e refinar e buscar e tomadas de decisões, necessariamente a gente começa a pensar em situações onde o software ele vai demandar da área de inteligência artificial. Então depende muito da sofisticação da aplicação. Lógico que às vezes você tem uma aplicação simples, mas ela tem reconhecimento de voz, ela tem reconhecimento de padrões que já tem algoritmos implementados com técnicas de inteligência artificial. Então ela já usa mesmo sendo uma aplicação mais simples, porque já disponibilizamos uma série de bibliotecas hoje que nos possibilitam de forma fácil implementar conceitos de IA nos nossos códigos, entendeu? Não necessariamente você tendo que aprender machine learning para poder utilizá-lo. Então tem muita coisa aí, muito framework, muita ferramenta disponível que já estão disponibilizando aí a partir, como eu já disse, a Amazon, a IBM, várias outras empresas disponibilizam aplicações com técnicas de inteligência artificial prontas para uso. Entendi. No caso, voltando à questão, por exemplo, da praticidade, o ganho que essa tecnologia oferece em termos de comodidade ele é enorme, né? E é muito claro. Mas o que ela pode oferecer no que se refere à qualidade de vida? Bom, gente, eu ministro a disciplina de Informática e Sociedade no curso de Sistema de Informação. E o básico da disciplina é pensar o que essa tecnologia ou qualquer tecnologia tem. E sempre que a gente pensa nisso, a gente tem que olhar o lado bom e o lado ruim. Está muito perceptível a quantidade de facilidades que a internet das coisas traz para o nosso dia a dia. Mas eu considero, como em todas as áreas, que o ser humano é a chave principal, ou seja, ele é o centro de tudo que se deve pensar em termos de uso de tecnologia, tá? Então nós temos que ter muito trabalho e muita conversa, muita discussão para saber realmente se o uso de qualquer tipo de tecnologia está primando o ser humano em primeiro lugar, ok? Que pode ser importante, que vai melhorar a nossa qualidade de vida, com certeza. A gente já mencionou aí na área de saúde, na área de segurança,
como até assistentes pessoais, nós temos uma infinidade de possibilidades, mas é importante a gente ter sempre consciência de quem está por trás do desenvolvimento dessas tecnologias. A favor de quê, né? A favor de quem, contra quê, são perguntas que a gente sempre temos que ter em mente quando a gente adota um determinado tipo de tecnologia, tá? Agora, que as possibilidades em diversos setores são evidentes, né? Eu já mencionei anteriormente. Então, a decisão tem que ser sempre uma decisão mais da área humana e partilhada e discutida nas academias, nos colégios, nos ambientes de trabalho, porque com certeza também é uma tecnologia com grandes impactos sociais. Entendi. E na questão, por exemplo, que finalmente chegamos na questão 5G, qual o impacto da chegada da tecnologia 5G na sociedade e como ela contribuiu para essa internet das coisas? Bom, o 5G é o que a gente chama da quinta geração da rede móvel, né? Ela está prevista para chegar agora em 2022 e ela promete uma velocidade de download e upload muito maior do que nós temos hoje em dia, e também com conexões mais estáveis e seguras. E o que isso significa para a internet das coisas? Primeiro que a gente já viu que a internet das coisas depende de uma infraestrutura de conexão. Então, se você tem uma internet com a maior qualidade, você vai ter maior integração entre os dados disponíveis, ou seja, entre a ligação entre esses objetos. Ou seja, a comunicação entre os dispositivos físicos e os objetos remotos, por exemplo, vai ser muito mais favorecida com uma internet mais rápida, mais segura e com uma possibilidade de atuar em áreas que hoje em dia o 4G não consegue chegar, ok? A estabilidade de 5G é um fator relevante, né? A gente não pode ter uma internet que caia, que fique instável. Então, para determinados tipos de aplicação, nós precisaríamos de mais confiança nesse tráfego de rede e o 5G vem com essa proposta, tá? Alguns setores, por exemplo, na área de saúde, transporte, precisam mesmo de que haja uma conexão segura, né? Não pode haver, imagina fazendo uma cirurgia remota e de repente cai a conexão, né? Ou um carro autônomo, dependendo de informações da rede, na internet, de repente cai numa área que não tem conexão. Então não dá, né? Então nós precisamos disso e isso com certeza vai alavancar uma série de projetos. E a ideia do 5G, ele não é apenas um 4G mais rápido. Ele é um novo tipo de rede, né, com uma infraestrutura diferente, tá? E a gente, só para ter uma ideia, ele trabalha com frequências mais curtas, tá? E ele muda a forma como os serviços móveis são fornecidos, principalmente em relação à velocidade, largura de banda e capacidade. Só para ter uma ideia, o 5G, a previsão é que ele possa atingir até 10 gigabits por segundo, ou seja, 100 vezes mais rápido do que o 4G. Por exemplo, hoje você leva aí para baixar um filme aí 50 minutos em 4G, você vai levar alguns segundos com 5G, tá? É um exemplo só para a gente facilitar o nosso entendimento. É possível conectar, então, milhões de dispositivos por quilômetro quadrado, enquanto que o 4G era mais limitado, né? E, como eu disse também, possibilidades de redes 5G vão possibilitar conexão em locais hoje onde você não tem internet, tá? Outro item também diz respeito à latência, né? Que é o atraso entre o envio e recebimento das informações. O 5G reduz radicalmente a latência, né, de conectividade, por exemplo, do celular, o que é muito importante para determinados tipos de serviço. E hoje em dia, alguns serviços já estão sendo utilizados, mesmo com 4G, vão ter provavelmente, nós teremos várias outras aplicações diante de uma tecnologia 5G quando ela começar a se tornar uma realidade aqui para o nosso Brasil, ok? Então a gente espera realmente que a gente tenha muito mais possibilidades de atuação de aplicações com muito mais segurança, muito mais robustez do que a gente tem hoje com as conexões normais. Entendi. Inclusive, nessa questão, por exemplo, do 5G, na sociedade, enfim, o que são as cidades inteligentes? Será que estamos próximos de ter uma Smart City aqui no Brasil? E já existe alguma cidade assim no mundo? Olha,
Existem, né, o conceito de Smart City, por exemplo, é quando a cidade, né, o setor, né, o serviço público está preocupado em proporcionar, por exemplo, entre outras coisas, mais segurança e uma melhor qualidade de vida das pessoas. E, naturalmente, a expansão da internet das coisas vai ajudar muito nesse sentido. A ideia, né, é termos informações e serviços que são importantes para o funcionamento do município. Naturalmente, nós teremos, tanto no mundo como aqui no Brasil, exemplos de cidades que vão ter mais ou menos determinados serviços automatizados ou interligados. Por exemplo, no mundo, num ranqueamento, por exemplo, a gente teria Dubai como sendo uma das principais cidades inteligentes, seguido de Londres, Amsterdã, Barcelona, Hong Kong, Singapura, Copenhague, Nova York, Boston e Oslo. Então, são cidades que já disponibilizam uma série de serviços, alguns mais focados em trânsito, outros mais focados em segurança, mas essa ordem que eu apresentei, ela diz respeito ao nível de sofisticação dos serviços que são prestados para a sua população. Aqui no Brasil, tem um ranking, né, que eu dei uma olhada aqui. Nós temos as 10 cidades mais inteligentes em 2021 foram consideradas, em primeiro lugar, São Paulo, seguido de Florianópolis, Curitiba, Brasília, Vitória, São Caetano do Sul, Rio de Janeiro, Campinas, Niterói e Salvador. E elas são, digamos assim, elas foram vencedoras pelo eixo temático. Exemplo, Curitiba, em primeiro lugar, em urbanismo. Mobilidade e acessibilidade para São Paulo. Aí, por exemplo, Balneário Camboriú, meio ambiente. Então, ou seja, cada uma dessas cidades está priorizando determinados serviços e, consequentemente, outros tipos de serviços e apoio da população vão sendo implementados com o passar do tempo. Principalmente aí com o advento do 5G, a gente espera que isso vai crescer enormemente. Muito bacana. Dedé, antes da gente encerrar, tem alguma coisa que você queira falar, que queira complementar? Fica à vontade. Sim, eu queria só apresentar uma situação que eu acho que envolve nós, particularmente da área de tecnologia, que somos desenvolvedores de software, né? Que é como que você poderia atuar, né? Como você poderia trabalhar com IoT, por exemplo. Você pode trabalhar exclusivamente na área de desenvolvimento de software, ou então criar hardware específico. Como eu já disse, uma área que precisa de investimento em profissionais com qualidade é a área de privacidade e segurança de dados. A construção de dispositivos, né, como eu disse, esses sensores, atuadores, ou seja, montagem de placas, circuitos, então uma área ligada mais à eletrônica também, uma forma de atuação profissional interessante. Os aplicativos que ficam do lado, por exemplo, né, as apps que vão receber esses dados, que vão analisar, que vão passar informações para os usuários. Então, são possibilidades grandes que eu vejo nós, enquanto desenvolvedores. Aí depende muito do gosto de cada um. Tem gente que gosta mais da área eletrônica, pode migrar para a parte de hardware, pode migrar mais para a parte da construção dos dispositivos. Essa área de segurança a gente já viu que é uma área que tem demanda, que tem mercado, tá ok? E eu gostaria de apresentar, só para encerrar, 2 projetos que eu tive oportunidade. Um eu estou ainda trabalhando nele, e o outro foi um trabalho que eu orientei da aluna Nayara. Foi um trabalho de conclusão do curso do BSI, com a coordenação, né, com a coorientação da professora Silvana. A ideia foi desenvolver um dispositivo, né, que acoplava-se ao forno de micro-ondas, possibilitando que pessoas cegas controlassem o micro-ondas pela voz. Então, esse módulo ele fazia o reconhecimento de voz, mandava informações para servomotores que geravam as informações que eram acionadas ao micro-ondas, ok? Usando um microcontrolador Arduino. Não foi um projeto muito caro, mas foi um projeto bem interessante. Por quê? Demandou de uma situação onde nós tínhamos, alguns anos atrás, aqui no Instituto, 2 alunos cegos. E era um casal, inclusive.
E perguntando para eles, a mulher até falou, olha, eu tenho muita dificuldade de usar o micro-ondas. A gente tem uma série de dificuldades e a gente fez uma pesquisa e chegamos a esse projeto que foi bem interessante. Então, por exemplo, você chegava e falava esquentar arroz. Então, ele sabia o tempo necessário para esquentar arroz ou, por exemplo, descongelar feijão. Então, ele tinha algumas palavras que a gente treinava, né, no aplicativo e ele acionava o dispositivo de forma segura. Também, a qualquer momento, ela podia falar cancelar, que o projeto era cancelado. Então, esse projeto foi bem legal, a gente chegou a apresentar ele no evento no Instituto, né, um trabalho da aluna, ficou realmente um trabalho bem interessante. E envolvia esses conceitos de internet das coisas, foi um dos meus trabalhos que eu tive a oportunidade de orientar e ficou bem legal. E atualmente eu estou fazendo um trabalho que chama Motion Track System to Dance, que é um projeto ligado ao ensino de dança, e ele tem duas vertentes. Uma vertente de visão computacional, a partir de processamento de vídeo, usando machine learning, e o outro que é usando um Node MCU, que é um microcontrolador com módulo Wi-Fi, e mais um módulo de acelerômetro e giroscópio. Também estão ligados à internet das coisas, e a partir daí o sistema principal recebe essas informações do movimento dos dançarinos, né? E a partir daí eu gero, né, um módulo de ensino e um módulo também que a gente chama de coreografismo, usando o Process e uma ferramenta muito legal chamada Touch Design para geração de imagens gráficas responsivas ao movimento dos bailarinos. É um trabalho que eu tenho desenvolvido juntamente com um grupo de pesquisa lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, o NGIME, e o nosso foco lá é trabalhar com dança com cadeira de rodas, né? Ou seja, bailarinos com dança em cadeira de roda. É um trabalho bem interessante que eu estou pesquisando recentemente, estou atualmente envolvido nesse projeto. Então, um exemplo também de internet das coisas, e eu espero que a gente tenha aí futuramente resultados legais para apresentar para vocês. Eu queria apresentar era isso. Muito obrigado. Tá certo. Então, olha só, muito obrigado. Quero agradecer a você por essa participação maravilhosa no nosso podcast, tá certo? E por essa aula que a gente teve, tá bom? Quero agradecer também aos ouvintes, né? Muito obrigado por sempre estarem presentes, né? E lembrando aí das nossas redes sociais, né? O IFCast Cortes oficial no YouTube, nosso canal de cortes, o IFCast normal, né? No YouTube e no Spotify, e o IFCast JF, né? @ IFCast JF no Instagram. Não se esqueçam lá de estar participando das enquetes, né? Das recomendações, enfim, fiquem à vontade para nos mandar uma DM, né? Novamente, muito obrigado, Dedé. E caso queira falar alguma coisa, agora é a sua hora. Então, gente, a última coisa que é o seguinte, o nosso campus, né, o campus Juiz de Fora, do IF-Sudeste-MG, ele é um campus fantástico do ponto de vista tanto da indústria 4.0 como da internet das coisas. Por exemplo, o nosso núcleo, a professora Marcinha, a professora Silvana, Marcelo, o próprio Sandro, tem várias pessoas que têm projetos, né, o Ricardo, na área de inteligência artificial, na área de sensores, microcontroladores, sem contar professores da área da engenharia mecatrônica, engenharia metalúrgica. Então, nós temos ali um ambiente muito favorável para o desenvolvimento de projetos de internet das coisas. Eu até fico assim, me sinto, digamos assim, com uma responsabilidade muito grande, porque eu sou uma pessoa da área de desenvolvimento de software, então eu estou tendo que, às vezes, responder questões que são, às vezes, preferencialmente de área de outros professores, tá? Então, assim, por favor, busquem outras informações, tem outros referenciais, porque essa nossa galera aí, muitos alunos também excelentes, que têm desenvolvido projetos bem legais, então tem muita coisa legal no nosso campus. Eu espero que seja hoje, assim, pelo menos assim, uma luzinha, nem que seja tímida, para que vocês tenham um pouco de entendimento e a partir daí comecem a buscar outras coisas. Tá certo. Novamente, muito obrigado ao Dedé, muito obrigado aos ouvintes. Fiquem bem, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.